fazer para todos os outros componentes. No caso, a habilidade, o conhecimento, a prática, a tomada de decisão e o reconhecimento organizacional. E a atitude, o reconhecimento organizacional dessa atitude. E assim em diante. Ou seja, o que é o indicador? O indicador é aquilo que você vai, na pesquisa, analisar, que vai esclarecer sobre seus componentes. Então, a escolaridade não é o conhecimento, mas é um indicador do conhecimento desse funcionário. Bom, existem outras 4 modalidades de análise que nós vamos colocar nessa matriz, que vai nos ajudar enormemente durante a nossa pesquisa. A primeira delas é a própria unidade de pesquisa. No meu caso, toda a minha pesquisa referiu-se apenas aos próprios funcionários. Eventualmente, eu pesquisei em um gerente, um gestor, uma pessoa responsável pelo RH, mas, de fato, para analisar o desempenho competente, são os funcionários a minha unidade. Bom, e minha fonte? Inicialmente, vocês podem dizer, unidade e fonte é a mesma coisa, mas não é. Nessa primeira etapa aqui toda, tudo isso aqui eu verifiquei com os próprios funcionários. Tá? A condição ambiental eu busquei em base de dados, ou seja, na empresa em que eu investiguei, existem diversos documentos, registros de anos anteriores que tratam sobre a área, equipamento, ferramenta, EPI, procedimento e políticas. Então, a minha fonte para essas dimensões e componentes são os funcionários e para essa é uma base de dados. É uma pesquisa aqui documental. A próxima etapa são os instrumentos de pesquisa. Então, para o funcionário, eu vou usar questionário e entrevista. Para condições ambientais, eu vou usar documental. E, por fim, os dois últimos, a validação e a análise da minha pesquisa. A validação, como eu já expliquei para vocês, todo instrumento de pesquisa ele tem que ser validado duplamente. Nesse caso, o instrumento de pesquisa de vocês, quer seja questionário ou entrevista, ou formulário de entrevista, a pessoa que vai estar validando inicialmente será o professor orientador. E vocês vão aplicar um piloto. O que é um piloto? Se você, por exemplo, vai entrevistar ou fazer um questionário com 10 pessoas, você vai aplicar o instrumento a apenas uma pessoa. Com essa aplicação, você já pode verificar algumas respostas se são condizentes com aquilo que você esperava, e depois você pergunta ao entrevistado o que foi que ele achou, se as perguntas são difíceis, se você considera pertinente. Enfim, são perguntas que vão validar o seu instrumento. Possivelmente, se seu instrumento não estiver correto, você vai ter a oportunidade de mudá-lo, modificá-lo a partir dessa validação. E, por fim, como você vai fazer a sua análise dos resultados obtidos. Eu coloquei análise descritiva aqui, existem inúmeras, mas a princípio vamos ficar com a análise descritiva. Bom, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. A partir daqui, vocês já podem, inclusive, colocar as perguntas. Então, olha só, o conceito, dimensão, componente, subcomponente, indicadores. A partir daqui, eu já coloquei aquilo que eu vou investigar. Ou seja, para o meu indicador escolaridade, o meu banco de dados eu vou pesquisar pasta de treinamento. Eu vou, no questionário, fazer uma pergunta que se refere à escolaridade e na minha entrevista também eu vou verificar esse indicador. Aí vocês me perguntam, mas por que eu tenho esses 3 modalidades de pesquisa, esses 3 instrumentos para uma coisa só? Nesse caso, a princípio não vai ser foco da pesquisa de vocês, mas isso se chama triangulação.
você utiliza diversos métodos de pesquisa para obter uma única resposta e você vai confrontar as diversas respostas para ver se existe validade, fidedignidade na sua resposta. Então, triangular significa eu pegar as respostas dos três modelos. Se vocês observarem, ó, questionário, questão 21, questão 18, 19, 20, 4, 13, 26, e aqui também umas perguntas soltas. O que é isso aqui? Isso significa que na construção do meu questionário, o meu questionário tem que ter uma certa lógica para quem está respondendo. Porém, no meu modelo de análise, ele vai se adequar aos indicadores que eu estou estudando. Então, eu posso estar fazendo 3 perguntas para o meu indicador treinamento corporativo. Eu posso fazer na entrevista apenas uma pergunta, enfim. Isso é um modo que eu gostaria muito que vocês estivessem aplicando. Principalmente no que se refere às perguntas. Ou seja, vocês vão colocar os indicadores e vão já colocar algumas perguntas. O dever de casa de vocês, como a gente já havia discutido, é preencher toda essa planilha e já colocar aqui algumas perguntas. Por fim, eu vou mostrar para você um modelo muito mais rápido de tratar a mesma coisa. Aqui eu vou estar tratando tudo que eu discuti com vocês, só que ao invés de eu colocar os componentes, as dimensões, eu já coloco os objetivos da minha pesquisa. Isso é uma outra forma que vocês podem fazer, mas, por enquanto, o exercício de vocês refere-se exclusivamente a fazer o modelo de análise. Isso que vocês estão vendo se chama matriz de questões operacionais. Muito obrigado, por enquanto é isso.